Eu sei que as pessoas vão querer algumas respostas rápidas sobre manifestação. A gente falava sobre isso antes, sobre entender quem você é e essa relação com o mundo em que nós estamos. Eu estou curioso para saber se alguém que precisa de apoio e compreensão sobre como criar, atrair ou colocar algo no mundo e ter uma ideia e tornar a realidade mais rápido, né? O que é que você diria sobre essa pergunta? Como alquimizar uma ideia e trazer ela para a realidade e criar mais abundância na sua vida? Bem, você está certo. Isso tem a ver com a compreensão de quem você é. E o problema é que, para entender quem você precisa entender o que você é. Isso não é... E esse é o relacionamento com o resto. Porque se você está tentando se manifestar, se já está querendo se manifestar antes de tudo, precisa entender a mecânica de como isso acontece. Como tudo isso se manifestou em primeiro lugar. Como você chegou até aqui? Ou o que é você? Como você chegou aqui? O que é você? Como isso está funcionando? Você está trabalhando com forças das quais não está ciente? Há coisas que estão acontecendo que você não sabe? Pense no espectro eletromagnético. Vemos tão pouco do espectro eletromagnético. Vemos apenas uma parte do que realmente está acontecendo no campo entre você e eu, entre tudo. Tornar-se consciente e compreender a mecânica dessa experiência que estamos tendo, que chamamos de vida, é realmente fundamental. Portanto, na base, não apenas em uma noção conceitual, não apenas de uma forma fisiológica, não apenas de uma forma espiritual, mas realmente como isso funciona. Quais são os mecanismos? Então, com o que é que nós estamos trabalhando? Quais são as mecânicas do que nós somos e do que o universo é composto? Como é que a gente pode navegar por quem somos, o que somos, com a energia e o material ao nosso redor? Você decide começar com a pergunta mais fácil, certo? Exato. Bem, isso é algo que a humanidade vem explorando há muito tempo. O que é essa realidade? Como ela se manifestou? Do que ela é feita? Como ela funcionou? Essa é a base da física. A teoria física são as teorias sobre como o mundo físico funciona. Portanto, há isso. E certamente há algum tipo de conjunto, fluxo ou dinâmica de informações nesse mundo físico que o torna altamente organizado e altamente coordenado e, por fim, produz uma pessoa ou um animal, algum tipo de coisa capaz de se virar e se perguntar como está funcionando, o que não é trivial. Vou pensar sobre si mesmo, né? E pode pensar sobre si mesmo. Portanto, tem autoconsciência, o que chamamos de consciência. E, portanto, essa parte tem sido normalmente deixada de fora das equações. É justo, o primeiro passo seria vamos tentar descobrir do que o mundo material é feito antes de adicionarmos a complexidade. Isso é chamado de problema difícil na física. O problema difícil da consciência, um caminho aceitável para começar a entender como essa coisa funciona. O problema é que a tendência é dividir os campos de investigação, fraturar. E quais são as divisões, os campos que você Por mencionou? exemplo, teoria quântica, biologia cosmológica, estudo da consciência. Física, energia, espiritualidade. Espiritualidade, todas essas coisas essas coisas são peças que foram muito divididas e muito subdivididas. Por exemplo, em um único campo da física, você pode ter centenas de subdivisões de campos diferentes. E essas pessoas que trabalham nesses campos, elas
elas normalmente trabalham em um ponto muito específico desse campo. E elas não necessariamente conversam com as outras pessoas do campo ao lado delas. Todos eles têm suas crenças e pontos de vista, né? Sim, e sua experiência, seu jargão e seu formalismo sobre como eles escrevem a matemática, a física e tudo isso, portanto, eles não são necessariamente compatíveis com outras linguagens e assim por diante. Por isso é muito raro que você possa se afastar e ver o todo o conjunto, a visão holística, como gosto de chamá-la. Sabe, como no caso do WHO, whole, certo? E o conjunto, e, portanto, esse método de fazer ciência tem efeitos muito, muito bem-sucedidos em termos de obter os detalhes de tudo, mas tem uma grande desvantagem. Você começa a perder a visão do todo. Você começa a perder a compreensão do todo, como ele interage, como funciona, e você começa a pensar que todas essas coisas estão separadas. Mas nem tudo é separado. Claro que não. Quando você começou a ligar os pontos entre todas essas diferentes interseções e áreas de foco, quando foi esse processo para você? Quando começou? Bem, eu vim de um ângulo completamente diferente e não tinha formação clássica. E eu estava passando por maus bocados na escola, embora meu pai fosse um dos mais respeitados psicólogos infantis e trabalhasse com teorias de educação e fosse o diretor do departamento de educação da Universidade de Montreal. E antes disso, seu diretor de tese foi Piaget, o pai da educação infantil, e assim por diante. Então eu estava passando por um momento muito difícil. Acho que, naturalmente, eu tinha essa visão holística e, portanto, não é que eu tenha juntado os pontos, mas tive de estudar profundamente os diferentes campos que haviam sido separados para ver as relações. E ver Interessante. que a relação que era naturalmente evidente para mim, Isso numa visão holística. a partir de uma visão holística, como uma criança de 10 anos de idade que anda pelo mundo e pensa: uau, como isso está organizado? Deve haver alguns conjuntos superiores de informações ou alguma função geométrica que permita que tudo isso funcione em conjunto. E que permita que... como a abelha sabe que deve ir até a flor? Porque a abelha está no mesmo planeta que a flor. E também, como isso tudo se conectou e qual é o tecido conectivo dessa realidade. E qual é o tecido conjuntivo dessa realidade? Bem, acabei descobrindo, mas precisei de 35 anos de física. E ainda antes disso, sabe, uns bons 20 anos de meditação. Mas isso acabou ficando claro, porque eu comecei a procurar patente. Percebi logo no início. E isso veio das primeiras aulas de geometria e dimensão. E, na verdade, o famoso geômetra Buckminster Fuller teve o mesmo problema na escola quando lhe ensinaram dimensões. Percebi que não se pode extrapolar a teoria matemática fundamental da maneira como escrevemos matemática, por exemplo. Nós escrevemos matemática temos abordagens muito específicas e bastante rigorosas que são os axiomas que usamos. Assim, por exemplo, temos axiomas em dimensão que começam com um ponto que não existe, chamado dimensão zero. E você faz um monte de pontos, junta e faz uma linha. O professor foi lá,
até a lousa fez isso. Assim que ele colocou um ponto e disse que ele não existia, eu estava perdido. Eu já estava perdido, porque na abordagem holística, o ponto, se está na lousa, é porque algo está acontecendo. Algo está acontecendo, está existindo. E sabe, a ideia de que ela não tem dimensão é um conceito do homem. Se eu me reduzisse à estrutura atômica do giz no quadro negro, haveria um universo inteiro acontecendo lá embaixo. Sério? Há bilhões de átomos que compõem esse giz. Nesse pequeno ponto. Nesse pequeno ponto, e há bilhões de átomos que compõem esse quadro negro. E se eu me reduzisse a esse tamanho, seria um universo. Uau. Portanto, o conceito de que ele não tem volume é apenas um conceito do homem. É preciso ter cuidado imediatamente, pois, sim, você pode usar o conceito de vários axiomas para escrever sua matemática, seu conceito de física e assim por diante, mas é preciso ter certeza de que não se esquecerá das suposições que fez. E se essas suposições são conceitos do homem, ou se essas suposições são conceitos do universo. O universo está pensando o que você está pensando, e em seguida você faz uma linha com os pontos, e a chama de dimensão 1. E então você faz 4 linhas, você faz um plano e o chama de dimensão 2, e escrevemos muita física em 2 dimensões. Então você junta 6 desses planos e faz um cubo, e o chama de dimensão 3. Então você diz, ele tem volume, agora ele existe. Mas tudo que você fez em sua teoria foi levar a inexistência para a 3ª ou 4ª dimensão. Do ponto para a linha, para o plano bidimensional, para o mundo tridimensional. Então sim, você fechou o volume com o plano que não existe, que você criou com linhas que não existem, que você criou com um ponto que não existe. E, portanto, você ainda não tem existência. Você ainda não definiu. O que é a existência? Isso me ocorreu quando eu tinha 10 anos e percebi que a única maneira de resolver isso é perceber que a única coisa que existe é o ponto. Que o ponto pode ser subdividido e que há uma natureza fractal na partícula, no ponto. Você está dizendo que uma célula ou um ponto, o que quer que seja, pode ser decomposto e decomposto Exato. até o infinito. Exatamente. Exato. E existe uma partícula ou o átomo qualquer, Não há outra nada coisa na que é ainda física que menor. diga que você não seria capaz de dividi-lo ao infinito. Sério? De fato, há muitas coisas na física que dizem que é exatamente isso que o universo faz. Por exemplo, em buracos negros, no centro de um buraco negro, você tem o que é chamado de singularidade. Não é a singularidade matemática no horizonte de eventos, mas no centro você tem uma singularidade que tem densidade infinita. E há muitos infinitos que aparecem na física em toda a parte, e os físicos em geral tentam evitá-lo, ignorá-los ou se livrar deles, mas eles aparecem. E Em matemática também, certo? em matemática, O π não é infinito ou algo assim? bem, sim, exato. E há muitas constantes como essa, mas também há um comportamento natural do material, por exemplo. É o acúmulo de pequenas coisas. Esta mesa. Esta mesa. Você é um acúmulo de pequenas coisas. Há de 50 a 100 trilhões de células em seu corpo neste momento. E este não é um número pequeno. É um número grande. E do que uma célula é composta? E além disso, uma célula é composta por cerca de 100 trilhões de átomos. E o átomo é composto de quê? Bem, isso é discutível. Ele é feito de prótons, elétrons e nêutrons, que são como os prótons do céu. Se você os espalhar, eles se tornam prótons novamente. E, basicamente, temos prótons e elétrons. E estes são feitos de partículas subatômicas que estamos tentando entender
usando aceleradores, quebrando prótons. Minha opinião é que essa não é a maneira mais eficaz de entender o que é um próton. É como pegar um relógio suíço e bater nele com um martelo enorme e depois de separar todas as peças, tentar descobrir como ele funciona antes de ser batido. Com certeza. E, basicamente, a complexidade de sua existência já é muito alta. Muito, muito alta. Portanto, entenda quem você é. Porque temos a tendência de dizer, sou uma pessoa. Mas todas as suas células, que seriam 100 trilhões de células, discordariam, como se fossem desaparecer. Há alguns trilhões de nós aqui embaixo, e todos estão altamente coordenados. São altamente coerentes. Não fazem bagunça, não erram muito. Eles são extremamente capazes de se reproduzir. E você está reproduzindo cerca de 1 milhão de células por segundo para se manter vivo. Essas são coisas sobre aprender sobre si mesmo. Porque quando dizemos isso, a tendência é pensar apenas em nossa consciência, ou em algum conhecimento espiritual, ou qualquer outra coisa. Mas vamos começar com o fato de que você está constantemente se refazendo. Você está sempre se refazendo, e quando se refaz, não está fazendo besteira. E você está se refazendo de uma maneira muito específica. As células do coração, do fígado e dos dedos dos pés não se confundem e começam a produzir uma célula do coração em um dedo do pé. E uma célula do dedo do pé no coração seria catastrófico. Em poucas horas, você teria um dia muito ruim se as células do dedo do pé começassem a ser produzidas no seu coração. E há comportamentos altamente coordenados que você vê na natureza. Certo, então, ao entender isso, as pessoas, elas não pensam, ok, sou formado de centenas de trilhões de células, e essas células são formadas por todas essas coisas diferentes, e tudo está coordenado e funcionando em conjunto. Exatamente. Então, o que é que nós somos em termos de... Você pode conseguir algumas. Eu falo muito francês hoje em dia, então eu perco algumas palavras em inglês, Não tem desculpe-me. problema. Você pode obter algumas dicas sobre o que está acontecendo. Na biologia, por exemplo, não há uma explicação sólida sobre como ocorre a diferenciação celular. Como a célula sabe o que fazer. Você começa com uma célula. Obtém um espermatozoide que entra em um óvulo e quando se dá conta, a coisa começa a se desenvolver. Florescer, está produzindo células. Como ele sabe o que fazer? Como um morcego no inferno, está produzindo células. Como ele sabe isso? E ele sabe o que fazer porque começa a produzir células cerebrais e cardíacas e todas as células hepáticas e está fazendo o seu trabalho. Não há ninguém lá. Não há informações ambientais. E se você pegasse apenas os fluidos amnióticos e assim por diante, não haveria nenhuma informação que dissesse: você precisa criar um coração agora, você precisa fazer um cérebro agora, você precisa... E não é só isso, a cada segundo de sua vida você continua a se refazer para que em poucos meses você não seja o mesmo cara, não seja a mesma garota, não seja o mesmo cara, você se refez. E você se refez completamente. E de uma maneira muito específica. Porque você e eu não somos iguais. Você está recebendo um conjunto de informações que é diferente do meu. Porque você não está fazendo o mesmo conjunto de arranjos. Certo? Então... As mesmas funções, mas não o mesmo conjunto. Exato. Podemos andar e falar, temos braços, bombeamos sangue. Exatamente. Podemos ver. Os princípios básicos são os mesmos, mas os detalhes são diferentes. É a mesma coisa.
É a mesma coisa com todas as árvores do planeta. É a mesma coisa com cada folha de grama do planeta. E é a mesma coisa com tudo. Portanto, temos esse sistema altamente complexo que está funcionando completamente como um organismo altamente avançado. E se preferir, quer que se trate de todo o planeta, quer se trate de um ser humano, de um animal ou de uma folha de grama. E na física, nos dizem que tudo isso aconteceu em função aleatória. Isso é o que se diz a física. E em biologia. Tudo aleatório. Tudo aleatório. Por acaso chegamos aqui. Exato. Quando eu estava lendo sobre física e biologia, eu estava estudando biofísica e todas essas coisas. Eles continuavam dizendo que era flutuação matemática. E é como se dissessem que é uma casualidade. Mas, se você fizer cálculos de casualidade sobre isso, não obterá nem mesmo um micróbio. Desde o início do que podemos ver, parece ser o início do tempo para a nossa evolução. E nós não temos tempo suficiente para criar uma célula monocelular. A probabilidade de todos os elementos certos se juntarem. E eu fiz esses cálculos e eles foram publicados. É de 10 para 9. Acho que era de 1 para 10 para 5.096. 1 para 10 para 5.096. Ou algo assim. Ok. É um número ridiculamente grande. Com certeza. E se você não entende de exponenciais... eram 8.896. Ok. 10 para 8.896. E se você não entende de exponenciais, deve ter notado que em sua conta bancária, quando você adiciona zeros, ela muda rapidamente, certo? Esse é o número de zeros após um ponto. Portanto, há cerca de 8.800. É muito zero. São muitos zeros. Porque quando você chega aos números altos e toda vez que adiciona um zero, há uma grande mudança. É muita coisa. E para se ter uma ideia, o tamanho do universo é grande. O Sol nem mesmo é visível em nossa galáxia porque é muito pequeno. E a Terra é como um pedaço de areia perto do Sol. Portanto, é muito pequena. Só para dar uma ideia de tamanho, o universo é enorme, incrivelmente enorme. É difícil imaginar o quão grande é, certo? Bem, em centímetros, que é pequeno, o universo tem um raio de aproximadamente 10 a 28 centímetros. Ok? Em centímetros. Então, 10 elevado a 28 já é um número enorme. 10 elevado a 8.000, não importa o que venha depois de 8.000, é enorme. Insano. Essa é a probabilidade de surgirem os elementos corretos para a vida monocelular. A base que seria necessária para a vida monocelular. E então, se você tivesse sorte, isso aconteceria de alguma forma milagrosa. E então uma pedra cairia e o esmagaria. Então você teria outros trilhões de anos antes que isso pudesse acontecer novamente. E a probabilidade que isso seja aleatório é basicamente zero. Com todas essas informações, e isso é só o começo, eu tenho certeza do que poderia compartilhar com a gente. Com tudo isso para definir contexto, o que é que a gente precisa saber para nos ajudar a criar e a atrair e manifestar mais do que a gente quer nessa dimensão em que nós estamos? Bem, eu estava chegando a isso. Ok. Isso
te dá uma pista. Se não for aleatório, então, por que a comunidade científica insiste em dizer que é aleatório? Porque a ciência foi criada como uma forma de fugir da religião. Se não for aleatório, então, o maior medo de qualquer cientista é que alguém diga a palavra Deus. Então, alguém dizer, bem, é porque é Deus que está cuidando de organizar tudo. Bem, há outra alternativa. O que é isso? Isso se chama feedback. O sistema está aprendendo sobre si mesmo. Há um feedback de informações. Quando há feedback em uma equação, ela pode produzir uma quantidade enorme de complexidade em um período muito curto de tempo. E essas equações são equações fractais que são lindas, mas que também produzem a geometria que vemos na natureza em toda a parte. Essa é outra dica. Uau! Você tem uma equação aqui que tem feedback. É chamada de recursividade. Você pega a resposta e a retroalimenta. E quando observamos a natureza, vemos esse feedback acontecendo diante de nossos olhos. Ou seja, você olha para os galhos de uma árvore, como a renderização de mundos em Hollywood, quando eles renderizam mundos como Avatar e todas essas coisas. Quando fazem essas coisas, usam mecanismos que estão executando fractais, porque imitam a natureza. Eles se aproximam muito da natureza. Com certeza. Agora, você tem a sensação de que, espere, há um feedback de informações neste universo. Não é tudo aleatório. Não é tudo isolado. Há informações saindo, há informações entrando. Observe toda a natureza. Tudo está se adaptando com base no que está recebendo. O ambiente. O ambiente, exatamente. Não está longe da teoria atual. O que estou lhe dizendo está muito alinhado com a teoria atual. Apenas não foi compreendido na física de forma apropriada. Não de forma clara. Estou prestes a publicar um artigo que fará o trabalho, o prego no caixão. Eu não deveria usar essa expressão. Com certeza. Ela é um pouco macabra, mas basicamente esse é o trabalho deles. Sei que é uma longa jornada que eu fiz para você. Não, eu gosto. Para responder a nossa pergunta. Tem que definir contexto, né? Sim. Mas você fez uma pergunta profunda. Por isso estou dando uma resposta, compadecendo-me com a pergunta, pois ela exige reflexão. De repente, você percebe que há feedback e vê isso em sua vida o tempo todo. Você se adapta ao que está acontecendo. E está frio lá fora. Você coloca um casaco. Está quente, você tira o casaco. Como sua interação com seus amigos, seus parceiros, tudo é relacionamento. Então você começa a perceber, espere, tudo isso é um relacionamento. O universo, vida, existência, consciência, tudo isso. É uma relação de tudo que fala consigo mesmo, que fala entre si, que é ele mesmo, porque é o universo. A ideia de que você pode, por exemplo, investigar o universo em que está inserido sem investigar a si mesmo é, portanto, falha. Você pode repetir? O conceito de que você pode investigar o universo em que está inserido sem investigar a si mesmo é falho. Então, qual o caminho simples para poder manifestar? Você precisa entender que quanto mais profundo for o seu interior, maior será a sua influência no universo. Para onde a gente deve ir dentro de nós? Que perguntas temos que fazer? O que é que a gente tem que observar? Como a gente deve ver? Mesmo que seja apenas uma simples conscientização,
revezar um momento em seu dia para estar ciente de sua biologia, por exemplo, para se conscientizar. E é por isso que mestres vieram ao longo dos tempos e nos disseram: concentre-se em sua respiração, medite, reserve um tempo, mesmo que seja 5 minutos durante o dia, vá para dentro de casa, desligue-se do mundo exterior e entre naquele 99,9999999% espaço que está dentro de você, que está cheio de energia. Cheio? Espaço vazio, mas cheio de energia. Não é vazio. É um espaço sem o vazio na frente. Portanto, é um espaço completo. Espaço completo. Pleno. Dentro de você. E quando você está pensando no seu interior, vamos fechar os olhos e pensar no seu interior, né? Onde é que está o interior da mente? Está no seu corpo, na consciência? Então, para onde você está indo com seu pensamento e consciência? Ok. Então, agora, você está chegando ao ponto em que quer ir para a consciência. Vamos fazer isso. Tá bem, pode ir. Você precisa seguir as equações para entender. Caso contrário, você se perderá novamente. Você quer saber para onde estou indo e o que sou? Bem, em primeiro lugar, agora você se definiu de uma forma um pouco diferente. Você não é um corpo quelante. Não está manipulando a estrutura do espaço-tempo. Você está na escala quântica. Está criando limites, criou limites. Você está substituindo-os. Isso não é uma coisa estática. Está acontecendo. Está acontecendo constantemente e você está queimando carnalmente. Está queimando termodinamicamente e você começa a ter a sensação de que está interagindo com o campo. Ok? O campo interno e o campo externo. Bem, não está claro. Lembre-se, você não pode se separar. Porque estamos todos dentro do universo. Sim, exato. Você não pode se isolar. Você não está isolado. Você está trocando entre fronteiras. Há uma troca que está acontecendo. Vamos pensar um pouco na física. Você é um cristal oscilante, como aquele rádio de cristal. E você está sintonizando em uma frequência muito específica nesse campo. Você está produzindo formas de onda muito específicas. Mesmo que eu estivesse... Equações de ressonância ou com base em sua natureza física, mesmo que eu estivesse tentando encontrar uma ressonância fundamental de você, ela não seria a mesma para mim e para ele. Ninguém teria a mesma ressonância fundamental, porque todos nós somos feitos de forma diferente. Você pode pensar em si mesmo, de repente, como se fosse um pouco como uma antena. Esse corpo. Esse corpo é a antena de cristal oscilante, um transceptor. Ele recebe e transmite. Recebe e transmite, ok. Ela não é apenas um receptor, não é apenas um emissor, mas recebe e transmite. Portanto, é um transceptor. E está sintonizado em uma frequência muito específica. E essa frequência não é sólida, ela é variável. Varia de acordo com os batimentos cardíacos, com a respiração, com todos os fluidos que passam pela veia. É como se todos os fluidos estivessem subindo e descendo por sua coluna, os fluidos estivessem se movendo em seu cérebro. Ele está sintonizando numa frequência com base nas informações que você fornece a ele. Isso mesmo. Baseada em pensamentos, sentimentos, respiração, o que está acontecendo, a quantidade de energia que você está criando fisicamente, está sintonizando em diferentes frequências. E esses biorritmos, o que mais os influencia? Os biorritmos do seu corpo. O que você acha? Pensando As emoções? Seu estado emocional. Seu modo de ser. Seu modo de ser. Seus Mas seus pensamentos influenciam suas emoções, né? É claro que sim. E suas emoções influenciam seus pensamentos. Qual que influencia mais? Eu diria que são suas emoções. As emoções influenciam mais o pensamento.
Sim, Você muda as emoções e aí mudam os pensamentos. pensamentos. É a mesma coisa. Isso é o que todos os mestres têm dito ao longo dos tempos. Não há nada diferente. Eles simplesmente não tinham a física. Eles não podiam escrever isso em grego para Eram você. modalidades espirituais e filosóficas. Sim, modalidades. Pois é. E isso foi extrapolado para o mundo material, ou seja, é assim que o mundo funciona, mas sem A física, matemática. a física, a matemática, a compreensão de, ok, como isso é verdade. Muitos mestres amigos disseram, por exemplo, que tudo é um. Mas como isso é verdade? Ok, bem, esta equação te diz, mas não importa isso. Então seus pensamentos e sentimentos influenciam a sua frequência Exato. no campo, né? E o campo influencia seus pensamentos E e seus seus sentimentos. sentimentos. A percepção do que acontece, né? Exatamente. Sua interpretação. Sua interpretação, você está recebendo o feedback. É. Você tem pequenos buracos negros nos olhos que sugam os fótons e os transferem para o cérebro. E há todos os tipos de sistemas sensoriais, há todos os tipos de coisas que estão acontecendo e que você está interpretando. Isso está modificando seus pensamentos e sentimentos. E ao modificar esses pensamentos, você age de acordo com eles. Agora você está irradiando para o campo ao agir de acordo com eles. Para responder a sua pergunta, se é mais importante mover-se ou pensar, as coisas, elas andam juntas. Quando você está influenciando o campo e o alimento de volta, se você coloca a mão no fogão, ele está quente. Você perceberá. Feedback. Não é uma boa ideia. Esse relacionamento não funciona pra ti. Exatamente. Não é um bom relacionamento. Você precisa modificar a maneira como se relaciona com isso. Então, você percebe algo que é uma falácia no conhecimento espiritual. Sim. Você tem uma influência no campo, mas tudo o mais também. Todo o resto influencia o campo É isso mesmo. também. Há um campo concêntrico. Não é como se você pudesse simplesmente dizer, vou manifestar Vou isso. influenciar tudo aqui. O universo vai ignorar todos os outros e fazer apenas o que você quer. Porque se você estiver com muito calor e disser, bem, quero diminuir o calor do sol, o cara no Alasca está congelando lá. Aumenta tudo. E ele disse, cara, espere um pouco. Sua realidade não está feliz com a minha. E como podemos influenciar o nosso campo para conseguir o que queremos? Antes de mais nada, precisamos extrair. Veja que agora estamos obtendo clareza. Agora temos de extrair o princípio que você encontra no conhecimento espiritual o tempo todo, que diz que você cria a sua realidade. Incorreto. Certo? O que você cria? Você cria uma realidade consciente com o universo. Uma realidade consciente ou o quê? Consensual. Consensual. Isso Ok, o que significa que é significa? comum a todos que está em interação com todos. Você cria a sua realidade e o universo cria você. E há um feedback. Não é uma coisa unidirecional. Se todo mundo criasse sua própria realidade, nunca nos encontraríamos. Não haveria realidade consensual. Nunca nos encontraríamos. Você estaria em sua realidade. Um mundo Seria diferente. perfeito. Aham. Seria perfeito. Seria exatamente o que você quer. E eu estaria na minha e estaria criando exatamente o que eu quero. E talvez eu não saiba da sua existência. Portanto, não vou necessariamente criar você na minha realidade. Então, estaríamos completamente isolados. Isso é exatamente o oposto do ensino espiritual. Exatamente o oposto. Exatamente o oposto do ensino Com espiritual. certeza. Então, a criação é interação. Criação é relação. Por mais difícil que seja, é relação. E Com manifestar é a mesma coisa? sim, Manifestação, né? manifestação é relacionamento. Relacionamento com o todo.
com o todo, né? Todo você, todo ele, todo Todo tudo. você, todo isso, todo tudo. Basicamente, você precisa aprender a estar no fluxo. Porque o fluxo pode não ser algo que você seja capaz de processar diretamente. Significa que o campo tem um fluxo e está levando você a algum lugar. E sua intenção pode não estar alinhado com isso. E se não estiver, você estará pedalando contra o fluxo universal e não terá um bom dia. Não vencerá, porque há relações de escala. Existe hierarquia no universo. Hierarquia. Hierarquia é uma palavra francesa, mas também é inglesa. Não estou pronunciando corretamente. É como Não quando tem você problema. tem... O chefe é o mais alto. Hierarquia. Isso, É. isso. Eu achei que era anarquia, né? Como os anos do universo ou algo assim, né? Não, É um não. termo da física que eu não conheço. Por exemplo, É hierarquia. hierarquia. Relacionamento. Então, é tipo, sabe, o Sol... não, a Terra decide explodir. Ok, ela explode. Está bem? O sistema solar, o Sol, especificamente, nem perceberia. Não. É a hierarquia. É tipo... É. "Tss", e ele diria, o que foi isso? Ah, era a Terra. Ela se foi. Ah, tudo bem. É pequeno comparado a ele. Como se você pisasse em uma formiga. Você não necessariamente percebe, mas acaba de acabar com uma vida, certo? Então, sabe, o Sol está tendo um dia ruim e envia um sinalizador, que é apenas um pequeno sinalizador para o Sol. É apenas um pequeno arroto. Ele arrota em direção à Terra e, bam, perdemos a atmosfera. Perdemos tudo. E há relações que são fatores de escala muito específicos. Esses fatores de escala aparecem nessa equação. E é por isso que posso dimensionar a equação da escala de Planck para o universo e obter as respostas corretas. Há um escalonamento muito específico. Você precisa fluir com o universo, e sim, se você quiser. E quando você flui, isso significa que está começando a sentir o que o universo quer de você. E como você sabe o que o universo quer de você? Porque quando você pensa sobre isso, quando você sente isso, você fica realmente animado. Agora, e se algo... Eu adoro isso. Se houver algo que você sente que você deveria estar fazendo, mas você tem medo e duvida de si mesmo, você não acredita em si, ou você tem medo do fracasso que pode vir disso, do constrangimento, isso é algo que você deve se apoiar, mesmo sabendo que o resultado pode ser melhor, ou você se mantém confortável porque sente que nesse fluxo você não dá o salto, o pulo, ou a relação desconfortável que você precisa ter para poder seguir em frente? Então, gostaria de esclarecer. É, Quando falo sobre fluxo neste momento, não estou falando apenas metaforicamente. é. Essas equações são literalmente dinâmicas de fluxo, como as equações de circulação na física. Então, portanto, esse campo está fluindo. Eu disse que você pode estar pedalando no fluxo e não está tendo um bom dia. O que você acabou de descrever é o contrário. Bem, você não está pedalando contra o fluxo, mas está tentando parar no fluxo. O fluxo está dizendo para ir, e você está Estou dizendo, não quero ficar Vou confortável. me sentir confortável, vou parar. E isso também não lhe trará bons resultados. Em ambos os casos, há atrito, se você quiser. Com certeza. Termodinâmica é Feedback. um feedback. Pois é. 2x4 batendo em sua cabeça para que você siga em frente, certo? E acontecerão eventos em sua vida que o levarão a essas direções. E talvez você nunca perceba que é o momento de fluir até estar
até estar no leito de morte. Então você pensa, por que eu resisti? Por que não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fui em frente? E é tarde demais. Com O certeza. fluxo está levando você para outro lugar. E você não conseguirá fluir com esse corpo da mesma forma que estava fluindo. Qual é a melhor maneira de ouvir ou de estar ciente do fluxo para o qual a gente devia estar se movendo? E é por isso que você precisa reservar um tempo para explorar o fluxo dentro de você. E é aí que ele se encontra. Lembre-se de que sua antena, para receber as informações, precisa ser sintonizada. E você precisa sintonizá-la bem. E como se sintoniza bem a sua antena? Acabamos de discutir suas emoções, seus pensamentos, e tudo isso fará com que a antena seja muito coerente ou muito errática. Então é como se você tivesse tirado a estação de rádio da estação de rádio. Agora você tem muito ruído, Muita estática. muita estática. É como se... Então você não sabe para onde Como ir. você Você não sabe o que sintoniza a fazer. sua antena? Como Ó. você faz isso pessoalmente? Qual é a sua prática? Desde os 11 anos, eu medito Sério? durante toda a minha vida. Pelo menos 5 minutos por dia. E o que isso faz quando você... Você acalma tudo para não ter tanta influência do campo externo. Para poder ouvir no campo interno a parte que está saindo. O que você é, para poder expressá-la, você precisa obter essa parte. E o que é essa voz dentro de você? De onde ela vem? Essa é uma parte das equações que escreverei depois deste artigo, porque este artigo já é uma grande parte, mas comecei a escrevê-las em biofísica com outros biofísicos. E você pode extrapolar essa equação para mostrar que há uma equivalência na física entre energia, o fluxo e a informação. Certo? Então, de modo que a voz é a informação que está chegando a você e com a qual você está se Interessante. sintonizando. É como uma Aham. estação de rádio. Essa é a voz. Sua voz. Agora, por que sua voz é diferente da minha, se é um campo único? Por quê? Porque em um fractal infinito, cada ponto observa o universo de uma perspectiva diferente. Ponto de vista. Exato. Todos nós estamos recebendo um conjunto diferente de informações. Isso é loucura. E todos nós estamos recebendo um conjunto diferente. E não estou me referindo apenas aos humanos. Em todas as coisas, obter um conjunto diferente de informações é o que faz com que a coisa global seja o que é. Veja, é um feedback. Você vê isso de forma diferente da minha, porque você vê esse lado e eu vejo esse lado. Se uma roda estiver girando entre nós dois, eu juro e aposto milhões de dólares que ela está girando no sentido horário. E você juraria exatamente o contrário. Então, quem está certo? Nós dois, né? A partir da Isso interpretação... mesmo. Uhum. Isso é tudo o que existe. São os relacionamentos no campo. E é isso que faz com que tudo seja o que é. É o relacionamento, a troca de informações. E isso não está acontecendo na velocidade da luz. Está acontecendo na velocidade do entrelaçamento, que é instantâneo. Entrelaçamento. Entrelaçamento. Nós o medimos na física quântica. Podemos ver que as partículas podem estar entrelaçadas. E não importa se elas estão do outro lado do universo uma da outra. Se você modificar uma, a outra muda. Sério? Instantaneamente. Isso se chama entrelaçamento. Na verdade, medimos o fato de que as coisas estão conectadas dessa forma. O universo inteiro está emaranhado por meio desse campo. E a troca de informações essas são as equações que escrevi. E a troca de informações, ouça com atenção, a troca de informações em todo o universo, por meio de todos esses nós, todos os pontos, quaisquer pontos que você escolher,
é a energia nessa região local. Ou seja, a energia... Vamos dar um exemplo. Pegue um próton. Ok. Você calcula quantos bits de informação Planck existem nesse próton, em cada pequena oscilação. Você sabe que 1E é igual a mc ao quadrado. Um pouco de energia é uma massa. Você pode calcular a massa de todos os pequenos Planck dentro do próton. Quando você faz isso, obtém não aproximadamente, exatamente a massa do universo. É sério? Sim. Que loucura. Todos os outros prótons do universo estão expressos em um próton, Isso é louco. porque está emaranhado. Mas o que medimos? A massa do próton claramente não é o universo principal. Claro que sim. São apenas as informações que podem ser trocadas através da membrana do próton. E quando você faz esse cálculo, lembre-se de que eu te disse que a equação é uma relação entre superfície e o volume. Você faz esse cálculo e obtém massa exata do próton. E o raio exato se mudar suas unidades. E quando fiz isso, calculei, o raio era 4% menor do que o que eles estavam medindo na época e do que previam o modelo padrão. 4% é uma discrepância enorme na física quântica. Como eu estava te dizendo, medimos com uma precisão de 12 dígitos. Portanto, 4% é algo que está em outro universo. Bem, eu previ que eles estavam errados em 4%, porque minha equação era boa para todo o resto, portanto, não poderia estar errada para o raio do núcleo do átomo, o próton. E pouco tempo depois, eles o mediram com mais precisão em um acelerador na Suíça. E eu estava correto. E agora esse valor é o valor padrão para o raio do próton. Então, portanto, esses são os tipos de coisas que confirmam a teoria física e as tornam o modelo padrão. Isso acabará se tornando o modelo padrão. Isso, com certeza. Por causa do que eu escrevi, ele ainda não foi publicado. Não sei quanto tempo levará para que eles recebam o artigo, mas acho que será bem certo. Porque o artigo que estou prestes a publicar é simplesmente direto. Não há nada que se possa fazer a respeito. É um negócio fechado. Mas, basicamente, sabe, você tem um universo em termos de informação dentro de você. Não dentro de um de seus prótons. Dentro de todos os seus prótons. Está bem? Ok. Você está conectado? É. A rede está acontecendo. Você já está lá. O que importa é se você é capaz de sintonizar com ela. Essa é a chave. Sim, Sintonizar é ouvir, né? ao que ela está dizendo. E para onde você deve fluir. É isso mesmo. Onde você deve ir, onde o fluxo está para você. Sim. O mundo natural faz isso muito bem. Porque claramente está ouvindo muito bem. Porque está me fazendo... Está permanecendo muito coerente por muito tempo. Uma árvore é coerente, uma maçã é coerente. As células estão produzindo a coisa certa. Portanto, estão fluindo da maneira certa. A melhor maneira que eu estou ouvindo para a gente poder sintonizar onde a gente deve entrar nesse fluxo para nós, né, individualmente, é ficarmos realmente quietos, silenciarmos a estática, sintonizar e ouvir. E quando houver coerência, ou quando a gente sentir que algo se conecta na gente, ou ressoa com a gente, ou se alinha, vá, né? Por mais que seja assustador ou desconfortável, que seus amigos e família digam, você é louco, não faça isso, a gente nunca vai amar se você fizer isso, você é louco, a gente nunca mais vai falar com você, você vai perder toda a sua grana, você vai morrer se fizer isso. Você ainda está dizendo que a gente deve se inclinar para esse fluxo. Confiança, 100%. E o que há do outro lado desse 100%. fluxo, confiando nisso, o que é que E, há lá? a propósito, esse é o conceito de fé na religião. Não se trata de fé em um cara ou algo assim. É a fé de que você está sendo guiado, de que está se movendo. E quem lidera isso? O universo. Tudo mais, para que você ocupe seu lugar. Nossa, uau! Para que você seja uma boa roda de trabalho para o universo que está ajudando, que está acompanhando. Você está aprendendo, está crescendo, mudando, se transformando, está informando tudo.
Porque você não está apenas ouvindo tudo. O universo em cada um de seus prótons, mas está realmente influenciando todo ao mover seus prótons, a fazer coisas, ao pensar em coisas. Fazendo o que você deve fazer. Certo? E quanto mais se alinha com esse campo, é claro, mais influência você tem sobre ele. E quanto mais você manifestar e atrair nesse No campo, né? o que você deseja atrair. Mas quando a gente vai Porque contra, você o alinha. quando a gente vai contra esse fluxo, o que significa que a gente está indo contra a voz, o alinhamento e a coerência dentro da gente, é mais difícil manifestar e atrair, né? O que você diz. Certo? Isso leva mais tempo. Bem, muitas pessoas nem sequer sabem que existe uma voz. O primeiro passo é se conscientizar de que há uma voz, porque ela está acontecendo automaticamente. Simplesmente tomar consciência, esperar. Há uma voz e seguir essa orientação, sintonizar a antena. Quero ouvir com mais clareza, porque as pessoas falam sobre essa voz. Falam sobre o pressentimento, ou o instinto, ou o que quer que seja. E, antes de mais nada, é preciso deixar claro que todas as descobertas do mundo vieram dessa voz. Certo, porque era tipo, acho que eu deveria fazer isso, vou mexer com isso, vou criar isso. Exato. Você alquimiza essa ideia, o sentimento. Não há nada de novo em estudar o cara antes de você. Você pode estudar o cara antes de você chegar onde ele Informações estava. e feedback, construir uma relação a partir disso. Mas se você for dar um passo rumo ao desconhecido para o seu planeta, por exemplo, para a consciência do seu ambiente, é claro que seus pais, seus amigos, todos dirão que você está louco, porque você está indo além do que eles conhecem. Certo? Então, Em sua zona de conforto. em sua zona de conforto, Você tem que superar muita coisa. você precisa superar todo o campo morfogenético do planeta. Isso é incrível. Porque o fluxo é influenciado por tudo isso. Uau. Você precisa fazer isso. É algo significativo. E se você vai mudar o campo morfogenético do planeta, é melhor trazer muitas pessoas com você. É preciso convencer outras pessoas a começarem O a que é pensar da difícil, mesma né? forma que você. É difícil? Fica mais fácil se Com você tiver ajuda certeza. física. Mas então, há outra influência. Há interesse investido em várias coisas aos quais eles entendem... eles entendem o que você está dizendo, mas não querem que isso seja divulgado. Então, há muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas, certamente, o primeiro passo é perceber que existe uma voz. E as pessoas acham que essa voz é realmente... Quantas vezes você teve uma voz dentro de você dizendo não faça isso, faça aquilo, Muitas vezes. e você não ouviu? Consequências, né? Claro. Dor, sofrimento, consequências. Exato. Você está indo contra o que a sua natureza sabe que você deve fazer, Exatamente. né? Sim, Você está indo contra o fluxo. a integridade da natureza humana, né? Essencialmente o fluxo da natureza humana. Sim, e pode ser algo esotérico, como sabe, excesso de velocidade. Estou indo muito rápido e posso sentir que há um policial que vai me pegar. Tem consequência nisso. E eu não diminuo a velocidade e sou pego. Ou diminuo a velocidade, ouço a voz deles, passo pela polícia e digo, ainda bem que eu ouvi. Agora, você poderia dizer que é coincidência, se fosse muito raro. Mas isso acontece o tempo todo. Pense em quantas vezes em sua vida você pensou em alguém e essa pessoa ligou para você. Ou você teve a sensação de que deveria ligar para alguém e ligou. E era o momento certo para você ligar. Claro que sim. Ou você ouve a voz e a voz te diz, vire à esquerda em vez de ir para a direita. E você pensa, estou indo para a direita porque estou virando à esquerda. Então você ouve e encontra a pessoa que precisava encontrar para essa outra coisa. E
Há uma quantidade incrível. É interessante porque, às vezes, eu fiz a escolha errada. Mas isso me ensinou uma lição por meio da consequência que levou, isso me deu um feedback para que eu seguisse numa direção diferente. É claro que se você fosse capaz de criar sua realidade sem a participação de ninguém, ficaria entediado em segundos. Nada estaria acontecendo. Você teria a sua realidade perfeita, estaria sozinho nela porque não é a realidade perfeita dos outros. E você ficaria entediado em segundos. Mas como tudo está interagindo, é assim que você aprende, é assim que você realmente cresce e se transforma. É assim que você aprende. E eu disse, lembre-se, você literalmente é o universo. Foi assim que o universo aprendeu. Uau! Então você começa a pensar em si mesmo como uma extensão do espaço do universo, aprendendo sobre si mesmo. Einstein não disse isso dessa forma, porque estava faltando a parte do feedback, mas ele disse que todos os objetos são uma extensão do espaço, porque percebeu que havia esse campo na escala de Planck. Mas se você... Eu quero encerrar aqui por um segundo. A gente vai ter que chamar você de volta num momento no futuro, Nassim, porque isso é perspicaz e poderoso. Eu acho que a gente ainda arranhou a superfície, né? Da espiritualidade física, do campo, da física quântica, 5D, 2D. Eu acho que a gente podia ir muito além no futuro, né? Sobre como criar, atrair, manifestar, estar no melhor fluxo. Mas eu estou ouvindo o segundo passo, né? Que é perceber que tem uma voz, prestar atenção e seguir essa voz. Não siga uma voz desafinada, mas uma voz correta, né? Ela precisa estar... Ele precisa estar em sintonia. Você precisa sintonizar a antena para a estação de rádio correta. E o que eu estou ouvindo você dizer é que uma ótima prática é o silêncio, quietude, meditação, alguma forma dessa prática em que você fica quieto e você se permite ouvir, né? Exatamente. A essa voz. Exato. E praticar, acalmar seus pensamentos e emoções para que você possa ouvir internamente tudo o que você precisa ouvir. Porque se você nunca estiver silenciando ou se acalmando, vai ser difícil sintonizar. E você acha que é realmente uma voz pequena e difícil de ouvir no início? Porque há uma parede enorme entre você e o universo. Mas na verdade, do outro lado da parede, ela está gritando. O fluxo é muito, muito forte. É. Não é difícil ouvir. Não é difícil saber onde está o fluxo. Uma criança sabe rapidamente quando está fazendo algo certo ou quando está fazendo algo errado. Se as pessoas ouvissem bem a voz em uma sociedade um pouco mais avançada do que esta, não precisaria de regras e regulamentos, porque há regras naturais. Há uma ordem. E você seguiria a ordem. Você saberia. Como a natureza faz. Como a natureza faz. Então, basicamente, ouvir é fundamental. E entender que isso é mecânico não é esotérico. Não é esotérico em alguma nuvem rosa flutuando por aí. Não se trata de um conceito muito complicado que você não consegue entender. Não é. É a física. É a física. E você tem tudo isso dentro de você e sabe tudo. Quando eu ensino, não ensino as pessoas. Eu te ensino. Eu as ajudo a lembrar o que elas já sabem. É por isso que as pessoas que vêm à minha conferência e assim por diante são tão impactadas. Recebo centenas de cartas de pessoas de todo mundo dizendo: "Oh, meu Deus, estou tão transformado. Não acredito que fui a uma conferência sobre física e saí daí completamente transformado." Isso acontece porque não é que eu tenha mudado a vida delas. Eu apenas tive um relacionamento. Eu transferi e dei a informação. Eles receberam informações que os lembraram que
trouxeram à tona o que já estava dentro deles. A inovação vem da lembrança. Quem você é? Sim, o profundo relacionamento que você tem com o universo. Pense em Einstein, pense em Tesla, pense no maior Soringa e em outros. Todas essas pessoas, se eles escreveram extensivamente sobre como isso veio de dentro deles e não veio de... Eles fizeram alguns estudos e tudo isso para chegar ao ponto em que pudessem dizer onde estávamos. Mas para dar o próximo passo, isso vem de dentro de você. Estão recebendo feedback, informações de fora, de dentro, mexendo em tudo que estão criando, né? É isso mesmo. É fascinante. Isso é poderoso. É uma força. Você é uma força da natureza. E você tem o potencial, mas não necessariamente o expressa. Talvez não o expresse em sua vida se não souber. Você pode passar a vida inteira pensando que é um pequeno inseto isolado do resto do universo e que não tem poder, não tem poder algum. É isso que é ensinado às crianças todos os dias nas escolas e instituições, que todas as informações, elas vêm de fora. Aprenda as informações, siga as regras. Sente-se, cale-se e ouça, porque as pessoas perguntam por que não há tantos Einsteins. Bem, eles são mortos no útero. E isso acontece com você. Agora, quando você percebe isso, esse é o ponto da iluminação. Quando perguntaram ao Buda, Buda, você diz, tudo é o Buda. Nós não estamos entendendo, somos os alunos. É claro que não somos o Buda, você é o Buda. Nós somos os alunos. Não estamos em seu nível. Qual é a diferença entre nós e o Senhor? Queremos saber qual é a diferença, não o fato de sermos todos Budas. Então o Buda respondeu, bem, a única diferença é que o Buda sabe que é o Buda. Se você não sabe que é o universo, que o universo está em cada uma de suas partes, ou que você está conectado a essa incrível engrenagem da natureza, que é um fluxo que percorre sua vida, que transcende completamente qualquer obstáculo que você possa imaginar, bem, então você não pode ser isso. Mas, certo? Mas a qualidade do Buda é que, assim que ele sabe, assim que o Buda sabe, ou ela, ou quem quer que seja, assim que você sabe que é o Buda, que você é o novo universo, você percebe que tudo é. Tudo é o Buda. Então, o ego não entra no meio... Ele não entra no meio e diz, eu vou criar, e o resto das pessoas vai ter que se submeter. Claro, claro. Você entendeu? Agora você entendeu. É claro que as pessoas à sua frente talvez ainda não tenham esse nível de consciência. Mas você tem. Você pode dizer que ela tem esse potencial. Claro. E no contexto de tudo isso, é preciso lembrar que você vai fracassar. É preciso lembrar que você vai fracassar. Você vai falhar várias vezes. Várias e várias vezes. E isso significa que você vai ficar chateado. Você vai ficar furioso. Você vai gritar. Vai dizer a coisa errada para a pessoa errada. Seja o que for. Você fará coisas que não estão em seu fluxo mais elevado para fazer. A única diferença é quanto tempo você leva para voltar ao fluxo? Quanto tempo leva para lembrar que ele também é um Buda e que está, sabe, observando o universo a partir de sua própria perspectiva e que isso também faz parte do todo. Faz parte de tudo Faz isso. parte de tudo isso. E aceitar isso. Aceitar isso.
não julgar. Exato. E mesmo em nível global, quando se observa tudo o que está acontecendo no mundo atualmente, é muito difícil e muito fácil. Especialmente se estivermos ouvindo o noticiário das 5 horas. Ficamos extremamente desanimados. E também influenciar, não necessariamente da maneira correta. Portanto, é fundamental que você se lembre de que tudo isso faz parte do processo. É fundamental que você se lembre de que há um fluxo e que ele está indo para algum lugar. Está indo para um lugar incrível. Está indo para um lugar incrível. E indo para um lugar que é difícil de imaginar agora. Mas um lugar onde você tem uma quantidade infinita de energia. Uma quantidade infinita de capacidade para se movimentar. Uma quantidade infinita de energia em todos os seus dispositivos. E é muito provável que a vida seja estendida para centenas, milhares de anos. Você terá uma civilização completamente diferente. Porque quando você entende esses princípios, não é tão difícil conectar sua tecnologia a eles. Nassim, isso é incrível. Eu agradeço por você ter compartilhado e, com sorte, também, aberto as portas para que muitas pessoas aprendam os primeiros passos. A gente vai ter que chamar de volta aqui no futuro. Eu quero te fazer 2 perguntas finais e antes de fazer, eu quero ter certeza que as pessoas sigam você. Você publica vídeos incríveis e interessantes nas redes sociais. Seu site é nassimharamein.com. É o principal lugar onde a gente pode se inscrever ou fazer parte da sua newsletter. Não. O melhor site para acessar atualmente é o da Resonance Science Foundation. Resonance Science Foundation. É o site resonancescience.org. Ok, resonancescience.org. Sim, resonancescience.org. E eles podem se inscrever em um curso que eu tornei gratuito, ou seja, no período do lockdown, há 7 módulos. Eles são bastante abrangentes. Você pode ler a todas as referências, você pode entender a física também. E há muita filosofia, e tudo isso, e estudos de sensações antigas que fiz e todas essas coisas. E há um módulo 7 que foi publicado. Esses são os últimos artigos que publiquei até o momento. E há um módulo 8 que será publicado assim que o artigo for publicado e que você deve procurar. Registre-se no site e leia tudo isso. Além disso, temos um fórum que você pode discutir no fórum. E, além disso, temos todos os tipos de eventos que organizamos, nos quais você pode fazer perguntas e assim por diante. E a William Brown, Inês, outros físicos e biólogos, tudo isso que estão ajudando. E a equipe está ficando maior. E estou no meio da criação de uma organização totalmente nova, que vai abranger todas essas outras organizações, que é a Federação Espacial Internacional. Ela se chama ISF. E é a primeira organização espacial que está buscando um nível totalmente novo de tecnologia que não se baseia na queima de combustíveis fósseis. Estou muito entusiasmado com isso. Portanto, fiquem atentos, pois isso ocorrerá muito, muito em breve. Resonance Science. Foundation. .org, ok. .org. resonancescience.org. E a Federação Espacial Internacional estará no SpaceFed, portanto, SpaceFed. Então, Space, F-E-D, spacefed.com. Entendi. A gente vai linkar tudo aqui para que vocês recebam um curso gratuito, 7 módulos com o 8º em breve. Dá uma olhada no site spacefed.com. Siga você nas redes sociais. Em qual plataforma você é mais presente? Temos muitas coisas no Facebook. Temos algumas coisas no Twitter, algumas coisas no Instagram. Pessoalmente, comecei a tentar acessar o Twitter. Estou
eu estou tão sobrecarregado com tudo o que estou fazendo no momento que é realmente difícil, mas estou planejando, Colocar mais conteúdo. interagindo cada vez mais dinamicamente com as pessoas no Twitter e em breve, mas também estamos publicando artigos toda semana e todo mês publicamos vários artigos e temos um boletim informativo mensal que começará a ser publicado nos próximos meses e assim por diante. As pessoas podem manter o contato e se conectar em todo o Adorei, mundo. adorei. Temos outra coisa que está chegando, que será... Isso ainda não foi anunciado, mas será um evento na internet. Um seminário pela internet que será um fim de semana. Um seminário de 2 dias que ocorrerá logo após a publicação para explicar a todos o artigo, as equações e tudo isso no entendimento realmente leigo, para que todos possam entender o que o artigo está dizendo. Isso será lançado e se chamará Unity Revolution, Revolução da Unidade. Procure por esse registro em nossa lista de e-mails e você receberá todas essas informações. ResonanceScience.org para a lista de discussão. Isso mesmo. Nascem 2 perguntas finais para você. E antes de fazer, eu quero te agradecer por sua experiência, sua sabedoria e seu feedback. E as informações que você traz para esse campo, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que muita gente... Obrigado. Ok, tudo bem. Eu acho que muitas pessoas escutam ou assistem e querem aprender como melhorar a qualidade de vida. Então estão buscando respostas melhores, né? Buscam informações melhores para se amarem, se apoiarem e transformarem-se na pessoa com quem sonham ser, né? É preciso coragem. É necessário muita coragem. Então eu te agradeço por você trazer seus mais de 35 anos de experiência e lições, erros, fracassos. Eu sei que você recebe críticas de vários setores e campos de ciências diferentes, né? Baseado Claro na que sim. tentativa de ultrapassar limites e tentar criar novas equações num espaço onde as pessoas não gostam muito de novidades. Então eu reconheço por ter coragem de continuar expandindo e ir Obrigado. além. Porque o que pareceu para mim, desde a nossa primeira interação, é que você tenta ajudar pessoas. Tenta ajudar pessoas a se entenderem melhor, se tornarem melhores na natureza, no campo, no universo, e realmente entrarem nessa voz que ouvem dentro delas para poder se apoiarem, né? Esse é o entendimento que eu tenho de você. Na nossa primeira interação, eu espero que seja uma de muitas, né? Sim, eu também espero. Isso veio de um desejo de conhecer pessoalmente também. Primeiro, Você ouviu sua voz? ouvir minha voz e depois perceber que preciso contar às pessoas. As pessoas precisam saber sobre isso. Amei isso, muito bom. Eu realmente te agradeço e reconheço. Essa pergunta é uma pergunta hipotética, se chama As 3 Verdades. Imagine que você vive o tempo que quis viver, prolongou a vida o máximo que pôde, mas por alguma razão nesse campo existencial, seu corpo desaparece. Você pôde criar tudo o que imaginou pelos próximos anos e viveu a vida que você quis viver. Mas por alguma razão nesse mundo hipotético, tudo que você fez desaparece. Seus documentos, trabalho, essa conversa, tudo foi. É hipotético. Mas você deixa para trás 3 lições que aprendeu e que você quer compartilhar com o mundo. 3 coisas que são verdade, que você daria como toda a informação que a gente tem de você. Então, quais seriam para você essas 3 verdades, hipoteticamente, para você deixar para o mundo? Ouça a si mesmo. Ouça profundamente. Confie no que você ouve. Confie. Conheça. E então tenha coragem de agir. Haja de acordo com o que você sabe profundamente. Final question, Nassim. What is your definition of greatness?
Vida. Criação. A vida é a coisa mais incrível. É um milagre incrível que acontece a cada segundo. E é simplesmente... A grandeza é dada a todas as coisas, a todos os seres. Ela já está lá. Agora, será que ela vai se expressar? Talvez sim. Talvez não, mas está lá. Quer você ame ou não, quer você pense ou não, é incrível. Basta sentar-se ao pôr do sol e observar a natureza. Você saberá que a grandeza faz parte da equação fundamental da criação. E é incrível. É lindo, é incrível, é maravilhoso. E sabe, outra coisa é passar um tempo na natureza. Sente-se com a natureza, observem e vivenciem a beleza. Isso alimenta a sua alma. Isso o aproxima de você. Uau, claro. Muito obrigado, te agradeço. Obrigado. Valeu. Eu tenho um obstáculo. Vou visualizar esse obstáculo sendo real, pegar ele apenas afastando e me movendo em direção ao meu objetivo. O próprio ato de reconhecer isso libera a tensão neural em torno disso,